Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Eu agradeço a você que nos assiste. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje. Programa que a nossa entrevista está relacionada à questão da prevenção ao suicídio. Vamos falar com a assistente social da Secretaria de Estado da Saúde, Thelma Alves Cunha. Ela fala sobre as deliberações do primeiro Fórum Alagoano Permanente de Prevenção ao Suicídio, que mobiliza permanentemente a sociedade na discussão da valorização da vida, desenvolvendo ações protetivas na prevenção ao suicídio. A doutora Thelma fala também como integrante do Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Bem, eu agradeço antecipadamente a doutora Thelma por ter estado aqui conosco, por estar aqui conosco, melhor dizendo, e inicialmente falemos sobre as deliberações deste primeiro fórum, o que ele representa no contexto da prevenção, das ações entre governo e sociedade, bem como na manutenção dessas políticas públicas voltadas para essa questão. Bom dia, Gorete, é um prazer estar aqui, né? E maior ainda apesar de ser contraditório, o prazer de estar trazendo um tema tão difícil, né? Tão complicado para a sociedade discutir. Então, o fórum que nós realizamos agora em setembro, né? Alusivo ao Setembro Amarelo, para falar de prevenção que não deve ser falada apenas em Setembro Amarelo, mas o ano todo, né? O fórum é uma deliberação do Comitê Estadual de Prevenção ao Suicídio, onde a gente traçou estratégias, né, para discutir e ampliar todas as ações que a gente vai desenvolver através de um plano de ação. Então, no fórum, nós tivemos presença das universidades, tivemos presença de alguns da área política, e assim, foi um fórum bem ampliado, né? Em que a gente encontrou, por exemplo, gente da sociedade civil, convidamos gente da saúde, profissionais da saúde, tínhamos clérigos lá, né? Então era uma discussão ampla, porque discutir prevenção, né, suicídio, ele tem que ser ampliado, né? Então hoje o Comitê de Prevenção do Suicídio, ele não é apenas organizado por profissionais da saúde. Nós temos pessoas no comitê da educação, da saúde, da assistência, das universidades, né? As duas mais importantes universidades públicas, da Uncisal e da UFAL. Então, o que é que a gente pensou nesse fórum? Vamos discutir e ampliar as ações e estratégias que a gente traçou através de um plano de ação durante o período de 2020 e 2023. Né? Esse comitê, só para informar, ele já existe desde 2019 e esse ano, 2020, aliás, nós ampliamos os membros do comitê. Né? A gente pensou, o comitê está muito da saúde, então vamos ampliar. Aí a gente convidou Ministério Público, membros da Secretaria de Educação, membros da Secretaria de Assistência, a sociedade civil, que fazem parte desse comitê. Não é? Nosso regimento interno hoje, ele traz uma ampliação dessas ações e dessas compreensões, dessa multifatoriedade que é a questão do suicídio. Não é? Então, temos também, para lembrar, né, CVV, Cavida, que são serviços da sociedade civil, que muita gente conhece, né, e que é importante que esteja presente nessa discussão sobre a prevenção e pós-venção do suicídio. O que é que a gente levou para discutir no fórum? Né? Nós elencamos algumas situações específicas, né? A questão do suicídio para idoso, né? Infanto-juvenil, discutimos também
a questão da intoxicação exógena. Hoje, o perfil epidemiológico no estado, em que 70% das tentativas de suicídio são por medicação ou ingestão de veneno, né? Então, a gente levou esse tema para discutir lá no fórum, né? E trouxemos como convidada bem especial a psicóloga Aline Maia, que é de Rio de Janeiro e que faz um trabalho lá com as comunidades, né? E ela tem esse viés da questão negra, né? Da grande questão que é a cor, né? Nos preconceitos. E a Aline nos trouxe uma discussão ampla, inclusive se colocamos com uma pessoa que uma vez na vida tentou suicídio. Então ela tem a experiência pessoal e a experiência profissional, né? A Aline nos trouxe agregou informações importantíssimas em relação ao que a gente podia pensar, continuar pensando a nível de política pública de prevenção do suicídio aqui para o estado, não é? Também tivemos presente na abertura o nosso reitor da Universidade Federal de Alagoas, representante da UNCISAL, representante aqui da Assembleia Legislativa. E isso é extremamente importante, Gorete, porque a gente precisa desses outros atores, né? A saúde só, ela não dá conta dessa questão do suicídio, não é? Porque a gente entende o suicídio como um fenômeno social, complexo, multifatorial, né? E que traz determinantes sociais, né? Não é só falar, eu penso em sinais, sintomas, em que transtorno que pode levar a pessoa a pensar, né, no suicídio, é pensar em outros fatores que levam, né, à determinação da questão do suicídio. Então, assim, o comitê, a gente tem atuado para capacitar, por exemplo, as pessoas da saúde, né, os profissionais de saúde, e estão estendendo para a educação, né, que é um fator muito importante que a gente vê. A maioria dos alunos, né, se ouviu muito falar até 2018, 2019, a questão da automutilação, né? Os jovens, adolescentes fazendo aqueles procedimentos, né, de se cortar, né? E isso foi um fator considerado muito importante pelo comitê para que a gente trabalhasse na educação também, né? Principalmente na prevenção. Pois é, quando a senhora coloca essas questões até então, isso sugere que as ações para conter ou prevenir o suicídio têm de partir, digamos assim, de uma ação articulada entre governo e sociedade. Nesse sentido, quais são algumas das deliberações do fórum, desse primeiro fórum, atingem a esse objetivo? A gente não fala exatamente em deliberação, mas em cima do que a gente buscou discutir com a sociedade, não é? Como eu disse, estiveram presentes N atores no fórum, né? A gente não discutiu só com profissionais, a gente discutiu com pessoas da sociedade civil, pessoas ligadas à questão da religião, pessoas ligadas aos serviços que atendem no dia a dia a questão do suicídio, não é? Então, isso a gente tentou agregar ao que a gente já tem em termos de comitê, né? Esse olhar ampliado para que a sociedade também entenda que prevenir está dentro dela, que ela precisa compreender
como é que se dá casa das essa pessoas, questão inicialmente, né, doutora Thelma? Isso, exatamente. Na família, né? No acolhimento que se tem que fazer, né? A gente, Gorete, eu não sei se dá tempo de falar um pouco aqui. Fique à vontade. A gente procurou, né, um olhar de alguma pesquisa que direcionasse essa questão do suicídio dentro da sociedade. E assim, início do século XIX, Emile Durkheim, um sociólogo, ele parou para estudar essa questão do suicídio dentro da sociedade, né? Ele fez uma pesquisa ampla de cada contemporaneidade da sociedade, junto com alguns aspectos de idade, sexo, né? E aí ele montou alguns perfis dos tipos de suicídio, né? E a gente encontra nessa pesquisa, aqui, né, de Durkheim, que ele lançou um livro na época, que o nome é Suicídio, né? E Durkheim ele traça uma coisa muito contemporânea, que a gente pode trazer para o nosso momento atual, né? Por exemplo? Quando ele traça, por exemplo, 3 tipos de suicídio, né? Quando ele fala do suicídio egoísta, né? Ele diz que as pessoas que não estão integradas dentro dos grupos sociais. E o que a gente vê hoje, Gorete? Os jovens adolescentes atrás de uma telinha, não é? E aí eles se isolam da sua família, eles se isolam do grupo. No celular, não é? Exatamente. Sociais, né? E aí, como você veja, revelam a sua grande parte, a essência das pessoas, né? A essência, exatamente. E aí você vê como Durkheim é contemporâneo, né? Ele já falava nessa característica, né? No início no século XIX, né? E aí ele traz também, quando ele chama de suicídio anômico. E aí agora sim, a gente vê a questão da pandemia nesse modelo, quando ele diz que é o aumento do número de suicídios relacionados ao momento de crise social, não é verdade? E aí você traz também com a pandemia, né? Questão de desemprego muito grande, né? Questões econômicas, as pessoas em vulnerabilidade, não é? Isoladas socialmente. Isoladas socialmente. Né? Isoladas, inclusive, por algumas questões muito individuais, não é? Quando a pessoa se recolhe e não se vê como pertencimento de uma sociedade, né? E aí a gente vê como Durkheim é atual, né? Discutiu no século XIX e hoje a gente está no século XXI vendo tudo isso, né? Que ele colocou lá. Então, assim, é uma base teórica que a gente encontrou para discutir essa questão do suicídio e os determinantes sociais que trazem, né, em torno dessa questão. Não é? Para a gente também não pensar que a única coisa que pode levar as pessoas a pensar em suicídio ou ter ideação suicida seja apenas uma base de um adoecimento mental, não é? A maioria das vezes se pensa isso, somente isso. Será que ele tinha um transtorno? Que doença ele tinha? É um fator, é uma causa, não é? A ansiedade, a depressão, não é? O estresse, né? São fatores determinantes. Mas o que foi construído na vida dessa pessoa? Ela estava isolada, né? Ela perdeu o emprego, ela se vê discriminada pela sua cor, pela sua questão de gênero, né? O que é que construiu esse adoecimento da pessoa, mental, né? É o que a professora Ana Pita da Fiocruz chama de determinantes sociais. Né? Ela é médica e trata assim. A gente vai tratar no próximo bloco, tá? Ok. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a assistente social da Secretaria de Estado da Saúde, Thelma Alves Cunha. Ela fala sobre a realização, a importância que foi a realização do primeiro Fórum Alagoano Permanente de Prevenção ao Suicídio, que tem mobilizado sociedade e governo na discussão da valorização da vida e no desenvolvimento de ações protetivas na prevenção ao suicídio. Ela também integra o Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Sobre essa denominação pós-venção, que é nova, a gente vai discutir um pouquinho à frente. Eu gostaria de fazê-la assim, se for possível, doutora Thelma. Mas antes, voltar ao assunto que foi abordado pela senhora no final do bloco anterior, sobre causas e efeitos do suicídio, né? Isso exige uma discussão muito difícil, porque ela envolve questões sociais, né? Questões, digamos assim, pessoais, e envolve também a questão das políticas públicas, que tem de estar à altura do problema para enfrentá-lo e conseguir reduzir essa quantidade de suicídios no Brasil, que aumentou sensivelmente durante a pandemia da Covid-19. Essa questão das políticas públicas, né, que a gente entende que tem que discutir esse tema, né, nessa questão. Por isso que a Secretaria de Saúde cria esse comitê para construir propostas, né, já que não existe um plano estadual ainda de prevenção do suicídio, né? E aí a gente vê o que é que a gente tem para cuidar dessas pessoas, né? E aí o comitê, Gorete, em 2018, através dos profissionais da secretaria, saíram para os municípios, né? Para ampliar isso aí, a gente tentar capacitar a maioria dos profissionais da saúde que hoje atendem essas pessoas. E aí atendem já quando a questão já está dada, né? Já está posta. A gente foi lá com o olhar da prevenção, não é? E aí a gente vê uma rede de profissionais muito fragilizada ainda, mas em que muito aspectos, doutora Thelma? Fragilizada no sentido de vínculos empregatícios, né? De questões assim, não tem só esse tema para eles discutirem, não é? E aí sobrecarregado nos seus trabalhos. Mesmo assim, a gente vê muito interesse, né, em cuidar do outro. Então a gente trabalhou, inclusive, uma portaria que tem no Estado, que é sobre as notificações, né, de automutilação, de prevenção do suicídio, porque a partir do perfil epidemiológico, e ele vem através dessas notificações, é que a gente pode traçar novas estratégias, né, de políticas públicas. Então, assim, as notificações de tentativa de suicídio estavam muito baixas até 2018. Fomos aos municípios, junto com a gerência de doenças não transmissíveis da secretaria, e fomos capacitar, né, os profissionais da saúde, da educação, para notificarem, né, para a gente saber os números, quem são essas pessoas que tentam suicídio, qual a idade de mais prevalência, tem questão de cor, né? Tem questão de ideologia, de gênero, né? Está se falando de uma questão de um fenômeno social e multifatorial também. Multifatorial, né? Isso.
Que aí entra todas essas questões, né? Essa questão, quando você fala multifatorial, Gorete, entram as dores do viver das pessoas, né? Quais são as dores do viver? Né? São dores de relacionamentos, são dores porque de perca de emprego, né? A gente viu alguns empresários que perderam tudo, né? E aí esse foco multifatorial torna a insistir, né, que essa questão do suicídio não é só adoecimento, ele é um adoecimento onde outros fatores determinantes eles vão se juntar à pessoa e a pessoa vai adoecendo, não vai achando que aquilo ali vai causar uma situação mais grave e aí adoece, termina não encontrando esse caminho a não ser encerrar a sua vida, né? A grande dor do viver. O sofrimento do viver. O sofrimento do viver. Eu pergunto, a senhora já discorreu sobre alguns sintomas, né? Sim. Sintomas e sinais de alerta. Quando a família que tem o contato com a pessoa mais próxima deve ficar também atenta a esses sinais. O que poderia se dizer nesse sentido? Importante essa pergunta, Gorete. A gente que está na saúde, a gente ouve tanto falar, né? E pensa que às vezes as famílias também sabem, né? E às vezes eles não percebem, né? Quando as pessoas começam a dar esses sintomas. Falando, por exemplo, do idoso, né? O idoso é uma pessoa que se sente um peso para a família, né? Ele sente que não cultural, né, também. Cultural, ele não é produtivo. E aí a fala vem e as pessoas não percebem dos vazios dessas pessoas, né? Dos idosos, a gente viu um aumento muito considerável, né? De pessoas idosas tentando suicídio por esses sinais que eles apresentam. E a gente vê isso como da idade, do dia a dia, né? E quando a gente fala, por exemplo, da criança e do adolescente, né? Que está lá isolado e interage, às vezes, muitas vezes, com uma mídia que é liberada no celular, né? Ele começa a ficar muito parado e aí ansioso, começa... Não é? Ou ansioso também, desenvolve alguns comportamentos até então não verificados, né? Ansiedade, né? Que não tem sem a compreensão de uma pessoa adulta que pode deter esse sentimento, esse mecanismo, né? Geralmente as pessoas relatam, né? Depois que a pessoa consegue efetivar o ato, né? De que ele fala muito de que não tem sentido mais a vida, né? Eu não tenho mais um projeto de vida, né? E essas coisas às vezes podem passar, isso é da adolescência, né? Isso é próprio da idade, né? O sentimento de inutilidade, né? É uma fragilidade, né? Fragilidade imensa, não é? Extrema, digamos assim. Extrema. Agora, no fórum, eu não me recordo agora, uma pessoa, acho que da educação, levantou uma coisa bem interessante, não é? A questão das crianças e adolescência, em que a família não estava muito presente no dia a dia. O que é que a pandemia traz, Gorete, né? O isolamento. As famílias ficaram um pouco mais juntas, não é? E aí essa relação da família, da afetividade, pôde ser mais exposta, né? Ou não, os pais ficaram mais presentes, né? Ou não, quando a família é desestruturada emocionalmente, nas suas relações, e as pessoas que buscavam, digamos, na rua, no corre-corre, formas de conter esse vazio, né, passaram a deparar com ele dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Que é outra situação extrema, né? Mas você veja que também a gente pode ver o positivo e o negativo, claro, né?
algumas pessoas que puderam retomar os seus laços sociais e perceber quanto estavam ausentes na vida dos seus filhos, não é verdade? Né? Ou perceber quanto era difícil estar no dia a dia, né? E assim, difícil porque precisa ir para a vida, ganhar o dinheiro, ganhar, né, o seu dia a dia. E aí nessa vida tão agitada se perde um pouco das relações sociais. Né? Então, voltando à história dos sinais e sintomas, né? Essa questão do sintoma, tem gente que diz assim, nunca ouvi nada daquela pessoa, né? Então, há também situações em que, no estresse muito grande, né? Os autores relatam, em que a pessoa nem planejou, né, essa questão do suicídio, mas naquele estresse extremo, onde não encontra uma saída, ele consegue fazer o ato suicídio. Então, tem alguns que têm uma história, que você pode encontrar sintomas, desses dos quais a gente falou aqui, e acontece realmente pessoas em que não se encontra sintomas anteriores, mas vai ver que ela vinha guardando, né, tudo isso para ela, e aí ela só vê novamente o suicídio como uma questão de acabar com a sua dor. Não é? Uma coisa que eu acho importante, que um membro nosso do comitê, que é o Arnaldo do Cavida, e às vezes as pessoas levam a romantizar, né, essa questão, ou dizer assim, foi um ato de coragem, né? Como ele foi corajoso cometer isso. E o Arnaldo, ele insiste, não, gente, isso não é um ato de coragem, né? Na verdade, é um ato de acabar com aquela dor tão imensa. Desespero, na verdade, né? E isso, que você não encontra caminhos, não é verdade? E mas é por isso que é importante. Perdão interrompi-la. Não, pode falar. Sobre aquela também argumentação de que quem comete suicídio coloca na família também um grau de responsabilidade sobre o que aconteceu. Sobre essa questão em si, o que dizem os especialistas, quem está de frente ao problema no dia a dia, no combate, por exemplo? Já há estatísticas, né, que mudam de profissional a profissional, que diz que toda pessoa, né, que comete o suicídio afeta diretamente um número distinto de pessoas, a partir da sua família, né, grupos relacionados, e eu ainda vou mais além, profissionais que muitas vezes precisam cuidar daquela pessoa que tentou suicídio. Então, o ato suicida, ele afeta a números diferentes. Alguns dizem 6 pessoas, 10 pessoas a mais que estão ao redor daquilo ali, e amplia conforme aquele caso impacta, né, na família, na comunidade, no grupo, né? Doutora e por isso que a gente fez um fórum, Goreto, em 2019, com alguns profissionais da comunicação, né? Que era um dos eixos de trabalho do comitê, que é um dos eixos, que é a comunicação de forma correta, né? Doutora Thelma, e sobre essa questão específica da comunicação, que vai exigir um tempo maior, e nós estamos no final do nosso segundo bloco, vou pedir sua atenção, compreensão, para chamar nosso segundo e último intervalo. Okay. E já, em 1 minuto, a gente está de volta e retoma essa questão. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você.
Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o Frente a Frente, que hoje recebe a assistente social da Secretaria de Estado da Saúde, Thelma Alves Cunha. Ela fala sobre as deliberações, melhor dizendo, do primeiro Fórum Alagoano Permanente de Prevenção ao Suicídio. Ela integra também o Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Sobre essa questão da pós-venção, que eu já adiantei anteriormente, que nós iríamos falar, mas antes disso, doutora Thelma, eu interrompi a sua fala no final do bloco anterior sobre o tratamento dessa questão por meio da comunicação, pelos meios de comunicação. Qual é a forma correta que se entende, né, as pessoas que estão, os profissionais que estão diretamente ligados pelo trabalho a essa prevenção, indicam? E a gente já vê assim, muito cuidado, né, dos meios de comunicação. Como eu disse, fiquei muito tranquila quando a gente levou alguns profissionais da comunicação para discutir, e hoje eles já têm muito cuidado, né, nessa questão do divulgar. Por exemplo, não glamorizar, né, aquela coisa base, né, Gorete, não romantizar ou nem mesmo transmitir, né? Antigamente a gente via muita informação das fotos, né? Divulgação de fotos das pessoas, né? Que tinham conseguido suicidar. A gente hoje encontra menos. Eu acho que o pessoal da comunicação tratou isso com muito cuidado, com muito respeito que deve ser tratado, né? E agora o que eu acho importante com o cuidado de não divulgar a questão do suicídio, a gente perde um pouquinho o espaço na mídia quando a gente precisa falar, sim, para explicar os meios de evitação, né? Os locais onde as pessoas podem buscar ajuda, que é extremamente importante essa contribuição da mídia, não é? Você dizer o que eles não devem fazer propriamente, a mídia já está, os comunicadores já estão muito bem empoderados em relação a isso, né? A gente não vê mais aquela divulgação. Eu via muito até 2019. Exagerada, que incentiva até pessoas que têm uma tendência de cometer o suicídio, de fazê-lo, não é? Sim, sim. E aí eu tenho visto menos. Eu não sei se eu tenho visto menos. Pois é, tem os dados aqui, doutora Thelma. No Brasil, o número de mortes por suicídio chega a 10 mil por ano. Em Alagoas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, foram registrados 169 suicídios em 2020. No ano anterior, o número foi de 192, ou seja, o Estado apresentou uma queda de 12,4% comparando 2019 com o ano passado. Então, o que dizer diante dessas estatísticas? Que quando a gente fala da estatística de suicídio, Gorete, a gente também vê a questão do estigma, né? Quando a gente fala com o pessoal que trabalha com a notificação desses dados, né? O suicídio, o ato de suicídio, ele precisa ser investigado, ele demora um tempo para ser informado, né? Para ser qualificado, né? Precisa ser qualificado, né? Realmente, se foi um ato suicida, porque geralmente é em casa, sozinho, a polícia precisa investigar isso e depois ele chegar à confirmação do notificado. Isso está, inclusive, na lei, que é a lei atual de prevenção do suicídio. E aí a gente pode discutir se esse número que reduziu, né, foi pouco notificado, foi subnotificado. Se é subnotificação, pois Exato, se é subnotificação. A gente também escuta muito uma coisa bem importante.
a família, às vezes por preconceito, por estigma, não pede para o profissional não informar como óbito por suicídio. A família não assume que seja um suicídio, é como Não. se ela tivesse, digamos assim, uma pré-culpabilidade sobre o que Isso. aconteceu. Isso passa no universo da família? Isso, então. E aí, solicitações que não informe que foi um suicídio, né? E aí o profissional, né, vai realmente sensibilizado, vai notificar que foi uma questão de um óbito, mas não por ingestão de medicação, por exemplo, mas não com a intenção, né? Foi vamos dizer, foi um acidente, né? E muitas vezes outra coisa importante, quando a gente fala em acidente, a gente pode entender também que há muitos acidentes de automóvel que podem ter sido provocados por um ato suicida, não é? Por exemplo, de uma mãe, eu acho que foi o ano passado, saiu aí na mídia, ela pega o filho, bota no carro e ela provoca um acidente, né? Nessa foi notificada, porque ela informou. Mas quantos acidentes podem ter sido provocados, né, intencionalmente, né? Com essa intenção de terminar o ato e muitas vezes não é investigado, não é? Ele não entra como estatística de suicídio, ele entra como estatística de um acidente de trânsito, né? Então a gente pode perder muitas notificações nesse tipo de comportamento da sociedade, né? Não tem como investigar melhor, não é? Então, quando a gente fala, voltando à história da comunicação, o que eu acho importante no papel da comunicação em relação à prevenção do suicídio a gente precisa falar, para as pessoas entenderem que podem ser cuidadas, né? E tem locais onde pode pedir ajuda, né? Eu acho que é isso que a comunicação pode ajudar para a gente, né? Então, sejamos práticos nesse momento, onde a população pode buscar ajuda, doutora Thelma? Aqui no estado, a gente aponta alguns serviços da sociedade civil, né? O CVV, que hoje está inserido na lei de prevenção do suicídio, né? Essa questão dos serviços de ONGs, de serviço civil. E na questão do estado de Alagoas, a gente pode apontar os serviços da rede de atenção psicossocial, não é? O Ministério da Saúde, rapidamente, Goreta, aponta que no município onde tem um serviço centro de atenção psicossocial, há uma redução de 14% nas tentativas de suicídio, não é? Ou seja, é um serviço que é porta aberta e onde as pessoas podem procurar, podem ser encaminhadas através de atenção básica ou podem ir em demanda espontânea. E foram esses serviços que a gente capacitou, né? Para que os profissionais entendam que é prioridade atender essas pessoas que procuram esse serviço. Então, a nossa rede de atenção psicossocial, ele vai desde a atenção básica, né, os serviços de média complexidade, que são os centros de atenção psicossocial, são mais de 65 do porte menor no estado de Alagoas e mais de 10 no porte maior, né, dentro do estado, que podem fazer essa ajuda, mais a parte de prevenção, né, porque depois do ato encaminhar as pessoas para os serviços complexos, hospitalares, hospital geral, né, que precisam ser atendidos. E depois um atendimento psicológico, não é? Sim. Tem uma estrutura importante nesse sentido. Então, os centros de atenção psicossocial, eles dão essa assistência, viu, Gorete? Esse suporte posteriormente. Exato. Doutora Thelma, falemos agora sobre essa inserção do termo pós-venção ao suicídio do Comitê Estadual de Prevenção. O que vem a ser, na prática, esse entendimento? Então, a gente fala da prevenção, que é cuidar antes, né, do ato suicida, da ideação,
mas a gente também fala de prevenção daquele que já fez o suicídio. A pós-venção é isso, é a prevenção tentou o suicídio após o e ato. não logrou êxito. Isso, né? Exatamente. E cuidar prematuramente dessas pessoas, porque a primeira tentativa de suicídio é um fator determinante para um possível fator posterior, entendeu? Assim, as pessoas que tentam suicídio uma vez são potencialmente pessoas que podem tentar outras tentativas, né? E aí precisam ser cuidados com a pós-venção, que é essa prevenção depois do ato ocorrido. Qual a estrutura para essa pós-venção? Qual a estrutura? Então, aqui no estado, hoje, a gente conta com a rede de atenção psicossocial. A mesma rede? A mesma rede, sobrecarregada, né? Ainda precisando de fortalecimento muito, né? E aí também esse cuidado que a gente está tentando ampliar, né? Através de políticas públicas, né? Ampliar os serviços CAPES ainda no estado, ampliar leitos em saúde mental em hospital geral, Gorete, que cuide dessas pessoas, né? Porque muitas vezes os profissionais pensam, não, tentou suicídio, vai para o hospital psiquiátrico. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu digo até que não deveria ter. E, né, para mim, eles têm que ser cuidados no hospital geral por uma equipe especializada que possa ter esse olhar amplo, não é? E aí sim, esse é o caminho da nossa rede. A ampliação de hospitais ou a construção de novos hospitais aqui no estado abre uma boa perspectiva para a inserção desse serviço com, por exemplo, se discute a construção do hospital do idoso, né? Também já existe o hospital da mulher. Cada hospital referencial no estado poderia desenvolver essas ações paralelamente? A gente está com um plano lá na supervisão de atenção psicossocial de ampliar esses leitos em saúde mental nesses novos dispositivos, né, que o estado criou. E aí a gente já está distribuindo por região um número de leitos, onde a gente está indo pactuar, Gorete. O Hospital do Idoso e o Hospital da Mulher são dois serviços que a gente está tentando implantar esses leitos, né? O Hospital da Criança também. Né? Só que ele é muito pequeno, né? E a gente tem... Mas ainda pode-se colocar um considerável número de leitos lá. Quando você fala da infância e adolescência, precisa, né, desse dispositivo. É uma faixa etária vulnerável, né? Exatamente. Bem vulnerável, sobretudo nos tempos atuais, né? Então, respondendo a sua pergunta, a supervisão lá na Secretaria de Saúde, que é a área que trabalha saúde mental, está nesse momento pactuando nos municípios o aumento de leitos. Atualmente a gente tem 31 leitos de saúde mental em hospital geral. Aqui em Rio Largo, em Murici, temos em Teotônio Vilela e Viçosa, se eu não me engano. São os que já existem. E a gente quer ampliar isso para mais de 100 leitos, né? Para cuidar não só da questão do suicídio, né? Também da questão da droga, do usuário de droga, né? De outros transtornos mentais. Mas na linha de cuidado de prevenção do suicídio, a gente pensa como cuidado mais complexo dentro dos leitos de saúde mental. Perfeito. Doutora Thelma, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Algumas considerações que a senhora queira fazer antes do encerramento? Eu queria dizer o seguinte, Gorete, falar sobre suicídio, ele tem que ser enfrentado, né? Apesar de todo o estigma que traz, né? É difícil falar, difícil sim, né? Porque falar de suicídio, você fala de finitude, né? Uma finitude muito que não é esperada, né? De uma forma, um ato muito violento, né? Mas falar sobre isso é necessário para que as pessoas possam ampliar o conhecimento da proteção que você falou, né? Reduzir o estigma, a gente precisa reduzir.
Tem tantas campanhas aí de prevenção do câncer, né? Prevenção de outras prevenções que antigamente eram preconceito, era estigmatizado e que hoje são discutidos, né? E quando a gente fala de suicídio, o estigma é muito maior, Então, assim, eu acho que o importante é sempre informar e onde buscar ajuda. Perfeito. Né? Muito obrigada por essa participação tão importante, né, diante de um tema também que requer muita importância. E até uma próxima oportunidade, doutora Thelma. Eu que agradeço, Goreto. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada também a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.